Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Aurora Pax e você está no curso Tarô e Sua Intuição. Hoje nós vamos trabalhar uma tiragem. Muitas pessoas perguntam sobre o preparo antes da tiragem, fica a seu critério. A minha recomendação é que você faça aquilo que ressoa com você. Eu, particularmente, trabalho com os 4 elementos: fogo, ar, terra e água. Futuramente eu posso dar sugestões sobre isso, mas isso realmente é muito pessoal. Então você vai fazer aquilo que você considera bom em termos ritualísticos, estando então com o seu deck pronto, em mãos, certo? Você vai embaralhar da maneira que você preferir. Fazer uma simulação aqui, tá, pessoal? Por causa do barulho, embaralhar. Vai fazer a sua maneira. Essa é só uma simulação. Não é necessário, obrigatoriamente, cortar o deck. Porém, tem muitas pessoas que gostam de cortar o deck. Outras pessoas gostam de entregar o deck ao consulente ou à consulente para que corte e assim, como muitos gostam de dizer, transfira sua energia. Eu, particularmente, não gosto que outra pessoa toque o meu deck. Também fica a seu critério, mas de qualquer maneira eu coloco aqui a minha preferência. Então, se fosse fazer a minha maneira, eu já teria feito, então, o meu ritual com os 4 elementos, já teria feito uma limpeza energética do ambiente e do meu corpo antes de iniciar, assim como um bloqueio. Futuramente, talvez nós vejamos isso, mas como eu disse, isso é muito pessoal. Feito aquilo que você acredita que seja, então, a sua ritualística, você vai embaralhar e, então, você vai tirar 3 cartas. Muitas pessoas gostam de tirar as 3 que já estão no topo. Eu não costumo fazer dessa maneira. Eu costumo fazer um leque com as cartas e, então, tirar aquelas que chamarem a minha atenção. É importante estar concentrado num ambiente de maior silêncio e sem interrupções. Essa parte eu acredito que não seja pessoal e nem opcional, tá bom? Vamos iniciar então? Eu vou tirar 3 cartas. 1, 2, 3. E por uma questão de tamanho de tela e câmera, eu vou retirar o deck daqui, mas você esteja numa mesa grande o suficiente que você possa deixar o deck ali sem problema algum. Essa tiragem não é para uma pergunta específica. A carta do meio é a situação. A carta à esquerda é a causa ou a origem da situação. E a carta à direita é o resultado ou conclusão. Então, a sua situação, da onde veio essa situação e o resultado ou conclusão. Nós temos mais uma carta, que é um conselho, mas ela não vai ser simplesmente retirada do deck, ela exige um cálculo da numerologia, então ela não vai aparecer antes que a gente vire e revele. Então, a sua situação atual, a origem e a conclusão ou resultado. Se você quiser se concentrar numa pergunta antes de retirar as cartas, a pergunta pode ser, por exemplo, o que eu preciso saber agora? Essa é uma tiragem para autoconhecimento. Essa é uma tiragem que vai visar o quê? Que você se conecte com as energias e receba uma mensagem que está, por exemplo, no seu subconsciente. A gente vai aprender um pouco mais sobre isso futuramente. Mas vamos entender como uma mensagem que você precisa receber. Sabe quando alguém diz,
Será que precisa que eu desenhe para que você entenda? Então, pensa naquela sua voz da sabedoria que vive dentro de você. E ela tá ali, ó. Oi, presta atenção aqui. Oi, você já ouviu o que você precisa saber? E aí ela vai desenhar para você, tá, pessoal? Seria mais ou menos dessa maneira. É uma maneira divertida até de você explicar isso se você estiver fazendo a tiragem para outra pessoa. Para relaxar um pouco nos resultados que muitas pessoas têm, inclusive tensão em saber aquilo que, na verdade, no fundinho, elas já meio que sabiam, mesmo. Então, vamos lá? Eu viro primeiro, pessoal, a carta central, que é a situação atual. Aí eu vou virar para poder não ficar de ponta cabeça para vocês, tá? Então, a situação atual aqui para nossa tiragem modelo, tá com bastante brilho, né? Deixa eu trazer mais carta aqui, mais perto. Trazendo mais perto aqui para vocês verem, então. Na situação atual, deu o As de Espadas. Vocês já viram o As de Espadas na nossa primeira aula, que ele é da família 1. Vou deixar um cardzinho aqui, ó, para vocês. Acho que é nesse cantinho que vai aparecer, tá? Eu vi agora que está espelhado, então eu vou dar uma desespelhada aqui para vocês, um segundinho. Prontinho, pessoal, já não está mais espelhado. Então, aqui nós temos o As de Espadas, vocês já viram, então, o As de Espadas. Então, a situação atual seria qual? Por exemplo, um início de um novo pensamento. Tem uma ideia aí que não está sendo colocada em ação necessariamente, certo? Mas já existe aí esse pensamento, esse nascimento de uma ideia. Está no plano dos pensamentos, né? Naipe de espadas. Sempre que você tirar os arcanos menores, seu foco primeiro é no naipe, né? Então, como a gente já viu, naipe de espadas, pensamento, o mental. Qual é a origem dessa minha situação atual? Eu vou para a minha carta do lado esquerdo, certo? A origem. Não vou ficar com medo, pessoal. Lembra que a gente ainda não fez aquele trabalho de ressignificação oficialmente com a carta do diabo, mas quando a gente fez com o da morte, eu vou deixar aqui um cardzinho. Cadê meu dedo? O cardzinho vai aqui, né? Quando eu deixar o cardzinho, vocês podem fazer uma ressignificação para não ficarem com medo, tá? A origem seria essa. Hoje a gente não vai focar no exemplo e na leitura do exemplo, tá? Vai focar mais na tiragem. Essa seria a origem. Ai, será que é uma origem negativa? Não. Essa carta tem sombra e tem luz. Aí você vai deixar também, antes de dar uma resposta pronta, deixa a imagem vir para você. E a conclusão, o resultado seria essa daqui. O 3 de espadas, certo? Conclusão ou resultado seria o 3 de espadas. Então, a situação atual, a carta central, eu tiro primeiro. A origem ou da onde veio essa situação atual é a carta da esquerda. E o resultado ou conclusão é a carta da direita. Bem mental, né? Certo? Não vamos focar aqui no significado para dar o exemplo para vocês. Eu não estou fazendo uma tiragem. Eu só estou explicando como é a tiragem, né? Não a leitura. Isso aí fica a seu critério, tá? Principalmente porque, tecnicamente, esses dois aqui a gente até já viu nas aulas, né? Mas a gente vai usar a nossa intuição, então a gente já pode usar o deck inteirinho. Ok, muito bem. Primeiro peço desculpas porque o foco não tá bacana, né? Deixa eu ver se eu consigo arrumar um pouco. Acho que melhorou. Acho que melhorou o foco um pouco. Agora eu vou ter que fazer a soma, certo? Deixa eu pegar meu caderninho aqui. Eu não gosto de colocar nada em cima das minhas cartas, mas não tem nada de errado, só o meu jeitinho, tá? Vou colocar aqui o meu bloquinho e vou fazer o cálculo. Deixa eu deixar aqui os numerinhos para vocês poderem ver. Então, aqui nós temos a primeira carta, é o As, certo? Então, a gente sabe que o As é número 1.
Então, eu vou colocar aqui número 1. Mais, né? Qual foi a segunda carta? A origem. O diabo, que é o número 15. Esse aqui é o número 15. Vou vir aqui, eu vou colocar mais 15. Eu já viro para vocês, tá? Tá virado para mim, então tá de ponta cabeça aí, mas eu já viro. E a terceira, que é a conclusão, ou resultado, é o número 3. Eu vou colocar aqui mais 3. Então, 15 mais 4, 19. Aqui representando o as, número 1. Aqui representando o diabo, número 15. E aqui representando 3 de espadas, número 3. Aí eu somei 1 mais 15, 16, 17, 18, 19. Não é esse número ainda. Por quê? Ah, mas, Aurora, existe arcano que é número 19. Por que que não é o número 19? Para o resultado, a gente sempre vai somar até a gente ter um número que seja entre 0 e, desculpa, entre 1 e 9. Independente disso aqui ser ou ser uma carta. Isso é uma carta, né? O número 19 é uma carta. Você deve lembrar qual que é. Tchan, tá aqui. O número 19 é o Sol. Só que no resultado para essa tiragem, a gente só tem a possibilidade dos números de 1 a 9. Não vai ser arcano menor e não vai ser nenhuma carta que entra na família. O resultado, então a gente fez o cálculo aqui, certo? Deu 19. 19 é algum arcano? É. O 19 é o Sol, que a gente já viu, né? Onde está o meu Sol? Aqui. O 19 é o Sol. Então, relembrando. Situação, carta do meio. Carta à esquerda. A origem dessa situação. Como você chegou aqui, né? Nessa situação aqui do meio. E o resultado ou conclusão. A carta que você vai calcular, somando as três, é o seu conselho. Por mais que isso seja um arcano, é o Sol, esse não é o seu conselho. Ah, vamos guardar o Sol. O seu conselho é a carta que dá nome à família. Você tem que reduzir quantas vezes for necessário até você chegar a números que sejam no máximo entre o 1 e o 9. Ou seja, entre o mago e o eremita. Tá bom? Algum número entre o mago e o eremita. Então, o seu conselho, ele é sempre a cabeça de uma família. A carta que dá nome à família. 1 a 9. Independente do número que você chegar aqui, você sempre vai ter que reduzir quantas vezes for necessário até chegar a um número que seja entre 1 e 9. Então, o seu conselho sempre é a carta que dá nome à família. Nunca vai ser um arcano menor e nunca vai ser um arcano maior que seja 10 até 21 ou 22, ok? Nesse caso, então, como nós ficamos? Nós vamos somar aqui. Vou virar para mim e já viro para vocês. Vamos somar aqui 1 mais 9. 1 mais 9 dá 10. 10 ainda é maior do que 9. Então, a gente continua somando. 1 mais 0. 1, né, pessoal? Se vocês lembram da primeira aula, a gente já sabia que o 19 era da família 1. Então, o meu conselho é o mago. Esse é o meu conselho para essa situação.
Vamos ver então como é que ficou essa tiragem completa depois do cálculo? A tiragem completa ficou assim: situação, as de espadas, origem da situação, o diabo, resultado ou conclusão, 3 de espadas. Qual é o meu conselho para essa situação? Mago. Façam aí as suas interpretações. Se tiverem perguntas, pode colocar nos comentários. Se vocês quiserem colocar também qual teria sido a sua leitura para essa tiragem, fiquem à vontade e discutam aí entre os colegas. Ficamos por aqui então. Um beijo grande. Salve luz!